Olá pessoal, vamos iniciar nossa aula sobre separação de misturas, tá bom? Primeiramente, vamos diferenciar aí substância de mistura. Substância é quando ela é composta apenas por um único elemento químico ou por apenas uma única molécula, tá bom? Quando a substância é pura, como a gente já viu na aula anterior, essa curva de aquecimento, ela forma esse degrauzinho bem retinho. A gente fala que as temperaturas de fusão e ebulição são constantes, tá bom? Já numa mistura, não. A mistura ela é composta por duas ou mais substâncias. E a mistura pode ser classificada em mistura homogênea e heterogênea. A mistura homogênea é quando só tem uma única fase. Por exemplo, se eu misturar água com sal, olhando assim visualmente, eu não consigo diferenciar a água do sal. Se eu não consigo fazer essa diferença visual, então eu falo que aquela mistura ela é homogênea. Agora, se eu misturar água com óleo, é uma mistura heterogênea, porque olhando visualmente eu consigo verificar essa diferença entre esses dois compostos, porque eles não se misturam, formando então duas fases. A gente olha aqui, tem uma parte que está com óleo e uma parte com água. A gente fala assim que é uma mistura heterogênea. Nesse caso aqui, bifásica. Bifásica porque tem duas fases. Se fosse três fásicas, trifásica e assim sucessivamente. Então, a mistura é formada por duas ou mais substâncias. Ela pode ser uma mistura homogênea ou heterogênea. Mistura homogênea é quando não visualizo a separação dos componentes que compõem aquela mistura. E heterogênea é quando, olhando visualmente, eu consigo diferenciar as fases aqui que a compõem. Lembrando que a curva de aquecimento de uma mistura, ela não é constante, igual aqui da substância. Ela é variável, né? Está escrito aqui variável. Então, acontece que, por exemplo, se for, a gente vai ver que a curva de aquecimento tem três tipos de curva de aquecimento. A comum, que tem a variação tanto aqui na temperatura de fusão quanto na temperatura de ebulição, né? Ela varia nos dois lados aqui. Ou pode ser que essa curva de aquecimento seja eutética, onde a oscilação, a variação acontece apenas aqui na temperatura de ebulição. Ou azeotrópica, quando a variação acontece na temperatura de fusão e a temperatura de ebulição é constante, tá bom? Ok, pessoal? Vamos aí continuar a nossa aula. Métodos de separação de misturas heterogêneas. Lembrando que heterogênea é aquela que eu consigo ver a separação entre elas, tá bom? Então, eu posso separar misturas heterogêneas compostas por sólido e sólido, sólido e líquido, líquido e líquido e gás e líquido. Quais são os métodos que eu utilizo para separação? Quais são os métodos que eu utilizo para separação de sólido e sólido? Eu posso utilizar a catação, a ventilação, a levigação, separação magnética, dissolução fracionada, peneiração, flotação. Para separar sólido e sólido, eu posso utilizar a decantação, a centrifugação, a filtração simples, a filtração a vácuo. Para separar líquido líquido, posso utilizar o método de decantação, filtração. A gente vai ver isso daí, como é que é cada um desses métodos logo nos próximos slides, tá bom, pessoal? Catação. Catação, como o próprio nome diz, dá a ideia de catar, de pegar com as mãos. Então, nada mais é do que separar compostos sólidos e sólidos. Então, está aqui, ó, se a gente prestar atenção, sempre vai ter esse descritivo aqui no slide. Para separar sólido e sólido, através do que? Apenas utilizando a visão e de maneira manual, ou às vezes até utilizando uma pinça. Tudo bem? Um exemplo aí é a pessoa escolhendo feijão, tirando o feijão que está, ou a sujeira, ou a pedra, ou a areia que esteja no feijão, ou feijão estragado, e deixando os feijões mais limpos para o cozimento, tá bom? O outro método é ventilação, também para separar sólido e sólido. A ventilação é bem fácil também. Você utiliza o que? A força do vento. Utiliza uma peneira, pode utilizar uma peneira, e conforme você vai jogando para cima com a peneira, por exemplo, esse amendoim com as suas cascas, o vento toca a casca do amendoim, deixando só na peneira o amendoim que é mais pesado, tá bom? O outro exemplo aqui, nós temos a levigação. A levigação é muito utilizado aí na extração de minério, principalmente na extração do ouro, porque quando você retira o ouro do solo, ele vem ouro junto com areia. Então, você pode utilizar a água corrente, a força da água, igual esse senhor está utilizando aqui. Ele vai passando a água sobre a peneira e a água vai tirando a areia, que é menos densa, e deixando no fundo o ouro, que é mais denso. Então, ele utiliza a corrente de água para separar o menos denso do mais denso, lembrando que é dois sólidos, a areia e o ouro, tá bom? Separação magnética. Esse é bem simples, pessoal. Ele utiliza um ímã.
Por exemplo, se você derrubar no chão uma agulha e quer procurá-la, você pode utilizar um ímã passando sobre o tapete, sobre o chão onde você derrubou aquela agulha, porque o ímã vai atrair aquele metal. Isso também é utilizado aqui para separar do lixo objetos que podem ser reciclados. Imagine só que você tem um caminhão de lixo com vários tipos de lixo naquele caminhão e você quer separar apenas o que é metal, por exemplo, do lixo. Aí você pode utilizar um ímã gigante, igual esse ímã aqui que está mostrando aqui, ó. Aqui o ímã grandão, ele está passando no lixo e tirando o lixo todo o metal. Tá bom? Chamado de separação magnética ou imantação. A dissolução fracionada. A dissolução fracionada é assim, dissolução, ela vem da palavra dissolver. Então acontece que, imagine só, pessoal, eu tenho uma mistura com sal e areia. Como é que eu posso separar o sal e a areia? Então eu posso fazer uma dissolução. O que eu faço? Jogo água aqui no composto. Colocando água, o sal vai se dissolver na água, tudo bem? Como o sal se dissolve na água, o que vai ficar no fundo do recipiente? Apenas areia. Aí eu posso utilizar um filtro, que é o processo de filtração, separando então a água salgada, que vai ficar aqui embaixo, da areia que está aqui em cima. Então é um processo de separação onde eu utilizo a dissolução. O que é dissolução? Eu utilizo um solvente que gera solubilidade, quer dizer, o solvente ele dissolve um dos compostos dessa mistura, tá bom? Ok? E por que é fracionada? Porque ele é feito em etapas. Faz essa etapa, depois essa outra etapa aqui, depois essa terceira etapa. Então, ela é fracionada porque ela acontece por etapas, tá bom, pessoal? Vamos lá para nosso próximo. O outro método que a gente tem aqui, pessoal, é a tamização ou a peneiração, que é um método simples, utilizar a peneira para separar a mistura entre sólidos que tem aí dimensões diferentes, né? O sólido de menor dimensão, ele passa como fosse um filtro da peneira, né? Cai embaixo, em cima fica o que é mais, o que tem dimensão maior, tá bom, pessoal? Bem simples isso aí, peneiração. Flotação. Flotação, o que acontece? É utilizar a água para separar misturas de sólido com sólido. Lembra que anterior a dissolução fracional utilizava água, esse também utiliza água, só que aqui eles não dissolvem na água. A água serve para separar a densidade entre eles. Por exemplo, se eu tiver uma mistura de areia e serragem, pó de serra, e eu colocar nessa mistura água, o que acontece? O pó de serra vai ficar em cima e a areia vai ficar no fundo. Então, eu utilizei a água para separar mistura entre sólidos. Ok, pessoal? Sendo a água, então, um líquido de densidade intermediária, que fica no meio dos dois, tá bom? Bem fácil, né, pessoal? Decantação. A decantação é um processo bem simples também. O que é a decantação? A decantação é você deixar uma mistura de sólido e líquido parada até o momento que o líquido vai ficando em cima e o sólido vai ficando embaixo. Por exemplo, se eu tiver uma água misturada com terra, com barro, depois de um tempo, se eu deixar um repouso, o que acontece com a água com o barro? O barro vai para o fundo do recipiente porque ele é mais denso e a água fica em cima. Aí eu posso utilizar o quê? Uma estrutura aqui bem simples, derramando um becker no outro becker, devagarzinho, vou tirando o líquido aqui que está na superfície e deixando só o barro no fundo. Tudo bem, pessoal? Então é decantação, ela utiliza o mais denso, se deposita, se sedimenta no fundo, ok, pessoal? É um processo bem simples. A decantação também ela pode separar líquidos e líquidos. Como que acontece a separação de decantação por líquido e líquido? Nesse caso, tem que ser líquidos que não são miscíveis, ou melhor, são líquidos imiscíveis, que não se misturam, tá bom? Porque se o líquido se misturar, não dá para fazer a separação, mas o fato deles não se misturarem, eu posso utilizar aqui esse funil, o ampola. Esse funil ele tem uma chavinha, se você prestar atenção aqui, olha. O que acontece? Vamos imaginar que aqui está uma mistura de água com óleo, bem? Água e óleo. Eu posso abrir essa torneirinha aqui. A água é menos densa, vai ficar embaixo. O óleo é menos denso, vai ficar em cima. A água mais densa embaixo. Eu posso abrir a torneira e ir tirando a água devagarzinho. Quando a água chegar no finalzinho, fecha a torneira e fica aqui dentro do balão apenas o óleo. Por exemplo, aqui, olha, utilizando aqui é uma mistura de azeite com água. Eu vou abrindo aqui o registro, a torneirinha, vai descendo a água, vai ficando aqui embaixo. E aí, quando eu perceber que desceu toda a água, eu fecho e fica em cima o óleo. Então, uma decantação utilizando aí um funil ou ampola de decantação, tá bom, pessoal? Outro processo que a gente tem de separação aí de sólidos e líquidos é a centrifugação.
Quem vai um dia ser um médico, vai ser um bioquímico, vai ser um farmacêutico, em várias áreas da saúde, você vai trabalhar com essa máquina chamada de centrifugadora. O que essa máquina faz? Ela é bem simples. Ela roda rapidamente jogando o que é mais denso para baixo. Como ela roda em alta velocidade, o que é mais denso vai ficando no fundo aqui desse recipiente. Tá bom, pessoal? Então, o que acontece? Como é feita a centrifugação? A centrifugação é igual à decantação. O que diferencia aqui a decantação simples da centrifugação é que na centrifugação utiliza um centrifugador, que é esse equipamento aqui, que roda bem rapidamente. A força do movimento aqui de rotação faz com que a partícula mais densa seja arremessada para o fundo do tubo. Então, olhando o tubo de ensaio aqui, no finalzinho desse tubo aqui, ó, está o que é mais denso, em cima o menos denso. E essa separação específica que está mostrando nessa imagem é o sangue humano. O sangue humano é composto por líquidos e por sólidos. O sólido do líquido é as células que nós temos no sangue. E a parte líquida do sangue é composta principalmente por água. Então, se eu colocar o sangue aqui rodando bem rapidamente, o que é sólido do nosso sangue vai todo para o fundo aqui desse nosso tubo. Tá bom, pessoal? Bem simples. Filtração simples, o nome já diz. É bem simples, separa sólido de líquido. É utilizar um filtro poroso. O que é poroso? Um filtro que tenha buracos, porosidades, poros são buracos. Então, buracos bem pequenos que seguram um certo material. Por exemplo, se eu tenho mistura de água com areia, eu posso passar por um filtro, a água vai passar pelo filtro, mas a areia vai ficar retida no filtro. Todo dia nossos pais, ou alguém que trabalha na nossa casa, ou nossos avós, o que acontece? Eles fazem isso todo dia ao preparar o nosso café da manhã, utilizando o filtro, uma filtração simples. Filtração a vácuo. É semelhante à filtração simples, também utiliza-se um filtro, tá bom? Um filtro, no caso aqui é um filtro de papel. A diferença é que tem esse equipamento aqui, olha. O que esse equipamento faz? Ele gera dentro desse recipiente aqui um vácuo. O que é um vácuo? O fato dessa água estar passando aqui nesse tubo, chamado tromba d'água, esse líquido, essa água que está descendo, ela vai puxando todo o ar que está aqui dentro desse recipiente e levando esse ar para baixo aqui. Então, vai tirando o ar daqui de dentro. Esse recipiente vai ficando com um vácuo. O que é vácuo? Vácuo, ausência de ar. Diminuindo a quantidade de ar dentro do recipiente, que esse recipiente chama Kitasato. Diminuindo aqui, então, o oxigênio, o ar que está presente dentro do Kitasato, essa diminuição da pressão aqui faz com que o que está aqui em cima no funil de Bucker seja puxado para baixo. Bem? Então, é uma filtração forçada, onde o vácuo puxa para baixo o líquido. Tá bom, pessoal? Isso é utilizado para acelerar a filtração e, às vezes, quando o sólido é muito pequeno. Tá bom? Filtração simples, a gente já viu, agora há pouco eu mostrei para vocês a questão do filtro. Outro exemplo de filtração simples aqui é o aspirador de pó. Ele tem um filtro dentro dele, retira através do filtro as partículas menores. Eu já falei sobre isso aqui, é bem simples a separação. Aqui está mostrando a diferença só de um filtro em substâncias gasosas, né? No caso, eu posso utilizar, por exemplo, no motor do carro, dentro do carro também no motor tem um filtro que retira, não necessariamente esse filtro aqui, viu, pessoal? Mas um filtro parecido com isso, que ele tira do ar que está entrando no carro toda a poluição que vem de fora do carro, tá bom? Métodos de separação de misturas homogêneas, tá bom? Lembrando que mistura homogênea é aquela que eu não vejo a separação entre elas. Então, se eu tiver uma mistura homogênea de sólido e líquido, eu utilizo evaporação ou destilação simples. Se eu tiver uma mistura homogênea de líquido com líquido, eu posso utilizar a destilação fracionada. Deixa eu ver cada uma delas. Evaporação é um processo muito simples de separação de um sólido com um líquido. Por exemplo, se eu pegar a água do mar é salgada. Como é que a gente faz para extrair o sal da água? É só deixar a água do mar parada aqui numa superfície e o próprio calor do sol faz com que a água do mar evapore e fique aqui só o sal. Olha, você vê montanhas e montanhas de sal, que são o sal que a gente utiliza em casa, na cozinha, que é o sal extraído da água do mar. É uma técnica bem simples. Outro exemplo de evaporação é colocar roupa no varal e depois a roupa está seca, porque o calor do sol e da temperatura ambiente, ela retira da roupa a água que está na roupa, evapora a água da roupa, deixando a roupa totalmente seca, tá bom? Destilação simples. A destilação simples, como o próprio nome diz, ela não é tão elaborada, ela é mais simplificada.
apesar de ter várias etapas aqui. Pode ser que o pessoal assuste aqui com essa imagem, mas vou explicar essa imagem, é bem simples. Destilação é você separar alguma coisa de um líquido, separar um sólido de um líquido. Como é que é feita a destilação? Primeiramente, eu faço o aquecimento. Vamos imaginar que eu tenho água e sal aqui dentro desse balão. Então, o que eu faço? Faço o aquecimento. O que o aquecimento vai fazer? Fazer com que a água leve o processo de ebulição da água. A água vai ebulir, então a água vai evaporando, vai ebulindo, vai se tornando vapor. Ela vai subindo aqui no nosso recipiente, a água por aqui, ok? Quando a água subiu por aqui, o que ficou aqui no fundinho? Aqui no fundinho vai ficar o que? Aqui no fundinho do recipiente vai ficar só o sal. O sal vai ficar aqui e a água toda vai evaporar por aqui. Mas como é que eu vou fazer com esse vapor de água agora? Eu vou ter que transformar o vapor de água em água líquida. Então eu utilizo o processo que a gente já viu na aula anterior, de chamar de condensação. Esse é um condensador. O que o condensador faz? A água está subindo com vapor quente. E aí ao passar por dentro desse tubo, chamado de condensador, esse tubo recebe pelo lado de fora do tubo água fria. Então, o vapor quente em contato com essa água fria que está entrando e saindo, entrando por aqui, saindo por aqui, ó. Essa água está circulando aqui dentro, vai deixar o tubo quente, vai entrar em contato com a água que está fora fria. Então, a água fria com o tubo, o vapor quente de água, vai fazer o quê? O vapor de água quente com a água fria que está fora do tubo vai gerar uma condensação. A água que está em formato de vapor vai se tornar líquido e vai cair nesse outro recipiente desse lado aqui, ok? Então a gente vai tirar esse recipiente chamado Erlenmeyer com líquido destilado, quer dizer que é uma água aqui sem os sais minerais dela. Isso eu posso fazer para tirar todos os sais minerais. Uma diferença da água que a gente toma todo dia e dessa água destilada que vai ficar aqui, ó, é porque a água, se eu pegar a água que a gente toma todo dia, a água da torneira ou a água da talha, a água que a gente utiliza em casa, não só toma ela, mas utiliza no dia a dia. Se eu colocar ela aqui no destilador, o destilador vai tirar todos os sais minerais da água. Os sais minerais vai ficar aqui no fundo e a água vai sair totalmente pura aqui, ou melhor, destilada desse lado. Como ela vai ficar destilada, ela não vai ter sais minerais, porque os sais minerais ficaram retidos desse lado de cá. Ok? É um processo utilizado em laboratórios para utilizar a água destilada, tá bom, pessoal? Vamos lá, destilação fracionada. Essa destilação é entre líquidos e líquidos. É uma destilação, o mais tradicional conhecido da destilação fracionada é a extração do petróleo aqui. É utilizada aqui no refinamento do petróleo. Isso daqui é uma torre de fracionamento. O que a torre de fracionamento faz? Ou também torre de destilação. O que essa torre faz? Ela pega o petróleo bruto tirado da natureza e separa do petróleo o gás, a nafta, querosene, o diesel, a gasolina e o óleo diesel, que está aqui embaixo, e também até, a gente vai ver depois, o piche. Então, o que acontece? Eu pego o petróleo e do petróleo eu tiro todos esses compostos aqui. Como que eu tiro todos esses compostos que estão presentes no petróleo? Através da destilação fracionada. O que é destilação fracionada? É um aquecimento. A destilação é o processo de aquecer alguma coisa e separar o líquido que está presente no sólido, tá bom? Ou aqui no caso nosso, do líquido líquido. O que a destilação fracionada faz? Ele utiliza esse forno aqui de aquecimento. Ele aumenta a temperatura do petróleo e conforme vai aumentando a temperatura do petróleo, vai tirando do petróleo os compostos que estão nele, porque o petróleo tirado do solo, ele é formado por vários compostos, não é só a gasolina que tem aqui, tem vários compostos misturados. O petróleo é uma mistura de vários compostos. Então acontece o quê? No momento que eu faço esse aquecimento, logo no início já consigo tirar o gás, porque o gás ele tem uma temperatura de ebulição muito pequena. Então, de acordo com a temperatura de ebulição, eu vou separando os compostos. Lembrando que a ebulição, a temperatura de ebulição, é uma propriedade específica da matéria. Isso quer dizer que cada matéria tem a sua própria temperatura de ebulição. Então, conforme vou aquecendo o petróleo, aqueles compostos que têm uma temperatura de ebulição baixa, eles já vão saindo do petróleo, no caso aqui, saindo dentro dessa torre e sendo extraídos, tá bom, pessoal? Então, lembrando que a destilação fracionada é muito utilizada na extração dos combustíveis do petróleo, tá bom? Deixa aí meu contato, pessoal, para alguma dúvida que vocês tiverem. Um grande abraço, fiquem todos com Deus.